Boa noite, galera. Mais um livecast imobiliário hoje com o nosso convidado Henrique Saraiva da Prime Assessoria. Muito bem-vindo, boa noite, Henrique. Muito obrigado, boa noite, pessoal. Obrigado, Paulo, obrigado, Marcelo, pelo convite e muito feliz por estar aqui. Muito lisonjeado também. Nós que agradecemos. Temos certeza que tem muita coisa aí para contar de história da Prime Assessoria e Investimento, correspondente bancário. Tem história, hein, Henrique? Tem muita história, tem muita coisa para a gente contar e eu tô doido para a gente começar a contar essas histórias aí. Vamos que vamos. Paulinho. Galera, boa noite. Aqui, ó, paulo.brito.imóveis, né, Marcelo? É isso aí. Gente, obrigado aí, cada net espectador, né, que está aí conectado. Né, obrigado pelo sempre estar acompanhando. A gente toda quinta-feira trazendo aqui no livecast imobiliário sempre um convidado especial com um conteúdo de peso e trocar um pouquinho aí a informação, a experiência aí com cada um de vocês, né? E comigo e com o Marcelo. Obrigado, viu, Henrique? E vamos começar aí, Henrique. Conta um pouquinho aí pra gente sua trajetória, como que você começou aí na área do crédito, se antes já tinha alguma coisa, quem é o Henrique, né? Bom, se apresente. Bom, Paulinho, meu nome é Henrique, eu sou mineiro, eu vim lá de Minas Gerais, eu sou de Tuiutaba, no Triângulo Mineiro. Tuiutaba. Eu sou advogado, sou formado, como se diz, com OAB e tudo, sou pós-graduado e a minha trajetória no imobiliário ela é bem curiosa, porque eu nunca tinha trabalhado no ramo, nunca tinha trabalhado na área, estava advogando lá em Minas e aí me surgiu o convite. Os fundadores da Prime são da minha cidade, são amigos pessoais meu. E aí eles um certo dia me fizeram um convite, me ligaram e falaram assim: olha, tem um caso aqui para você. Vem aqui porque a gente quer contratar você como advogado, né? Era um inventário que eles me convidaram. Aí é como começa o negócio. E aí eu cheguei lá, tava um dos dois sócios fundadores da Prime. E aí eu cheguei, e aí, quem que morreu? Qual que é o caso, né? Porque era um inventário. Aí ele falou: não, cara, ninguém faleceu, não. A gente está conversando aqui, era o Vitor e o Zé Breno. Eu e o Zé Breno, a gente está conversando. Porque, cara, a gente precisa de você na Prime. A gente precisa de uma pessoa igual você. A gente conhece a sua índole, conhece o seu trabalho. Sabemos que você tem muito potencial para atuar na área comercial, que é o que a gente precisa. E a gente precisa de você na Prime. E na Prime, na época, tinha em torno de 25 unidades. E eu falei assim: cara, por onde eu começo? Né? Foi mais ou menos por aí. E aí eles já falaram: vamos elencar algumas cidades para você poder ir. A Prime tinha 25 unidades na época, hoje tem 130, 135, não sei ao certo mais. Legal. E aí a gente elencou algumas cidades e no radar ali tinha Limeira, Marília, Sorocaba, Piracicaba e Rio Claro. Eram essas... Só cidade ruim, só cidadão. Meu Deus, só cidade top. E aí eu fiz uma pesquisa bem breve, porque eu já estava querendo mudar de Tuiutaba, já estava querendo buscar coisas novas. Legal. E aí fiz uma pesquisa e vi que Limeira era uma das cidades que mais tinha condomínio, proporcionalmente falando, por habitante. Legal. E aí eu falei: cara, eu vou para lá, o mercado imobiliário lá provavelmente é aquecido. E aí foi assim que eu vim. Eu vim com um carro cheio de roupas apenas. Só. Não conhecia com muita ninguém. coragem. Com muita coragem. Não conhecia ninguém me conhecia. E aí comecei a fazer as visitas, né? Que é algo que eu faço até hoje. Eu vou nas imobiliárias. E quando eu cheguei, ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém. Isso era que ano, Henrique? 2021. Eu cheguei em Limeira. Nossa, recente. Recente. Eu cheguei em Limeira dia 15 de fevereiro de 21. Então, quando eu te conheci, você era recém-chegado. Recém-chegado. E aí eu fiz um rolê pela cidade. Fazer um tour. Fui em praticamente todas as imobiliárias. E aí aquele negócio. Cara, prazer, eu sou o Henrique, eu sou da legal, Prime. Cara. Assim eu trabalho com crédito imobiliário, a gente presta toda a assessoria. E assim eu fui batendo de porta em porta, galgando o meu espaço aqui na cidade. Que bom, tem feito sucesso, né? Que bom. Uma coisa interessante que quando eu conheci o Henrique foi através do Edson Barros, né, um corretor aí que é parceiro nosso. Um abraço, Edson.
o Edson falou o seguinte, falou, ó, tem um rapaz aí que o cara é bom de fazer a regularização aí, se pegar documento aí que não está conseguindo fazer a aprovação, ele consegue fazer a aprovação, o cara é rápido, o cara tem bom atendimento, ele vai, atende o cliente e tal, você precisa conhecer ele. Aí, pô, na primeira conversa, cara, já ficamos praticamente amigos, né? Sim. O Henrique se tornou cliente, né, da Palma, né, assessoria, né, da Palma Soluções Empresariais, e de lá para cá a gente vem fazendo negócio, né, Henrique? Com certeza. O que é interessante a gente perceber foi a evolução, né, o crescimento exponencial da sua marca aqui em Limeira, da Prime, né, Soluções Empresariais, solução em investimento, e também a evolução no sentido de prestação de serviço mesmo, né? Sim. O quanto que a gente tem hoje, né, a facilidade de comunicação, a facilidade de estar, né, entendendo os processos, a forma como você atende, né, os clientes, de ir até a sua empresa, né, até seu escritório, para você trazer todas as informações na mesa. A gente tem falado muito de mesa, né, Paulinho? O quanto que isso é importante, né? O olho no olho. Exato. A gente tem falado muito sobre inteligência artificial, por exemplo, né? Atendimento robótico, né? Que tudo isso existe, tudo isso tem um momento de usar a tecnologia a nosso favor, a ferramenta, mas nada substitui o olho no olho, né, Henrique? Nada substitui. É algo que eu prezo muito lá no escritório, que é esse atendimento mais próximo, tanto do parceiro corretor quanto Sim. do cliente final. Eu vejo o corretor hoje como o meu cliente fundamental, digamos assim. O meu cliente hoje é o corretor. O cliente final, óbvio, ele também é nosso cliente, só que eu preciso dar uma assessoria ao corretor. Quem abre a porta é o corretor. Quem abre a porta é o corretor. Sim. E quem precisa de atendimento, digamos assim, é o corretor. O corretor que está com o cliente ali. E esse olho no olho, ele é o diferencial lá do nosso escritório. Certo. Eu tenho uma reunião que eu gosto muito de fazer, Marcelo, que você já comentou, vou esmiuçar ela aqui um pouco. Legal. Que é uma reunião inicial que eu faço, que eu falo para todo mundo, pessoal, é uma reunião sem compromisso, vem aqui o cliente, vem o corretor, que eu vou explicar o que é o crédito, porque geralmente o pessoal encaminha a simulação, o cliente pega, olha e fala, putz, que questão de número Não aqui. entende, né? Nossa, mas o que é isso? Que tanto de coisa? 35 anos? Não vou mexer com isso não. E aí lá no escritório, nessa reunião inicial, eu explico para ele tabela SAC, tabela Price, os indexadores, sistema de amortização. Os seguros obrigatórios, a questão da vistoria. Então ali a gente dá uma geral no crédito e o cliente ele fica sabendo o que ele está adquirindo. Porque o que a gente vê também é o pessoal às vezes chega na hora de assinar o contrato, aí ele pega, mas que taxa de avaliação é essa? Que é isso? Ninguém me falou sobre isso. Não, mas espera lá, não foi isso que eu contratei. Então, para não ter esse tipo de sabor, digamos assim, a gente faz essa reunião inicial e a gente acompanha realmente do começo ao fim. Legal. É uma assessoria completa. O que a gente tem conversado muito aí com os corretores, né, e vendo aí os parceiros que a gente tem, é que muitas das vezes, né, o Henrique, o que tem acontecido é que as pessoas elas vão só com uma expectativa na simulação e não na aprovação. Explica um pouco para a gente como que é esse processo, essa jornada entre a simulação que é feita, quantos bancos você trabalha, quais são os bancos e como que depois, né, numa eventual aprovação, quais os documentos, e como que é feito isso através da parceria que você acabou de dizer, que o nosso cliente é o corretor. Então, o seu cliente é o corretor. Qual é a dica que você dá para o corretor para que a gente consiga ganhar velocidade no processo de aprovação? Justo. A dica fundamental que eu dou para todos os corretores é enxergar a assessoria de crédito realmente como um parceiro. Perfeito. Ter essa simbiose entre o corretor e entre a assessoria. Certo. Por quê? Porque hoje, o que os bancos eles querem, Marcelo, Paulo? O que eles querem? Eles querem cadastro. O banco hoje ele quer o cliente fidelizado. Quer relacionamento. Ele quer relacionamento. E ele quer um cliente robusto. Ok. Hoje o que manda nos bancos é cadastro. Então a assessoria se faz fundamental desde o momento inicial desse processo. Perfeito. Então, por exemplo, surgiu um cliente que está querendo financiar. Marcelo, quero ver algumas simulações de financiamento, estou pensando.
Primeira coisa, é a documentação básica, CNH, RG com CPF, para a gente fazer a simulação. Perfeito. Fizemos as simulações, a gente encaminha para o cliente poder analisar. Se o cliente der o sinal que ele realmente quer seguir, aí a gente pega o CPF do cliente. O que eu faço? Eu pego o CPF do cliente e despacho para os gerentes dos bancos que a gente trabalha. Okay. Você perguntou quais são os bancos. Hoje o nosso carro-chefe é Bradesco, Itaú, Santander e Banco Inter. Então eu já pego o CPF dos clientes e despacho para os gerentes para esses bancos. Pessoal, verifica rating, verifica se tem restrição, verifica se tem conta. Se tiver conta, como é que está esse cadastro? Legal. Fundamental. Como que está a renda cadastrada? Tem patrimônio cadastrado? Deixa eu pegar um gancho do que você falou agora. Quando o cliente já tem a conta, por exemplo, em um desses bancos, tem uma facilidade já por conta do relacionamento de aprovação ou não? Depende de como que vai estar esse cadastro. Um cadastro atualizado e bem feito por um gerente, grandes chances. Legal. Grandes chances. Se o cliente não tiver restrição, não tiver com nenhum tipo de problema, grandes chances dele ser aprovado. Certo. Por exemplo, o Itaú e o Santander hoje eles têm uma plataforma muito inteligente. Eles enxergam a movimentação do cliente, enxergam a saúde financeira desse cliente. Então, se for um cliente em potencial, provavelmente ele vai ter o crédito aprovado ali na hora. Tá. Já o Bradesco, ele trabalha de uma forma diferente, que a gente precisa realmente fazer esse cadastro junto com a agência, é um cadastro mais delicado. Mas lógico, tendo um cadastro sem restrição, um bom rate, uma boa saúde financeira, esse cliente bem assessorado, ele vai ser aprovado. Tem que fazer toda uma estruturação. Tem estruturação. Igual a gente fala sempre na mentoria, né? No módulo ali de diligência, captação, a gente fala, tem um passo a passo, precisa seguir, né? Sim, o comecinho, vir fazer toda uma jornada. É a mesma coisa com o crédito. Meus clientes, eu sempre, já no começo eu falo, é via financiamento? Às vezes tem muito corretor que tem um certo tabu, tem medo de perguntar. E a gente fala, não gente, não tenha medo, porque senão você vai sair mostrando casa e vai travar na frente. Então, precisa fazer essa estruturação, essa pergunta, porque e vem com o Henrique, estrutura, deixa certinho, e nesse meio tempo vai vendo a casa, vai fazendo a visita, a hora que escolheu, já está praticamente aí pronto todo o seu trabalho. Exatamente, esse é o caminho mais sábio para o corretor utilizar a assessoria. Eu falo muito que nós somos realmente uma assessoria. Por quê? Hoje você vê correspondente bancário, ele tira pedido. Então ele vai passar a ficha ali sem se preocupar muito com a questão do cadastro, sem entender muito o que o cliente está buscando, o que o cliente precisa, e o cara solta a ficha. Provavelmente vai reprovar. Reprovou, ele já descarta. Não, eu faço de uma forma diferente. É uma análise. É uma assessoria. É uma assessoria. É entender o que o cliente precisa, o que ele está buscando e, com o conhecimento que nós temos de cada instituição, melhor direcionar ele. Perfeito. Fundamental. Perfeito. E a Prime, vocês são nichados? Só atende determinado tipo de imóvel ou tem condição de atender qualquer tipo de valor, qualquer tipo de imóvel? Qualquer tipo de valor, qualquer tipo de imóvel, o nosso leque ele é muito amplo. Tá. Então a gente consegue atender desde do baixo, médio padrão até o alto padrão, sem problema nenhum. Legal. Me conta uma coisa, Henrique, a gente fez, né, há um tempo recente aí, a questão de aprovação, né, um financiamento, na verdade não era nem financiamento, era só liberação de fundo de garantia para o cliente, né? Vocês também prestam essa assessoria, né? Prestamos também. Então aquele cliente que quer utilizar o recurso de FGTS como recurso próprio para comprar o imóvel, a gente consegue também prestar essa assessoria para ele conseguir a liberação. Porque também é um processo administrativo, né, interno do banco, que a gente consegue dar essa assessoria. Perfeito. Porque tem os formulários, tem a documentação. Perfeito. E a utilização da FGTS, querendo ou não, ela é um tanto quanto burocrática, tem os requisitos que têm que ser cumpridos. E se não falha a memória, até o contrato ele é emitido pelo banco que está utilizando a FGTS ali, né? Porque o banco se emitir vai sair o contrato com força de escritura, né? Isso, sai a logo do banco, é como se fosse um contrato de financiamento, mas sem o vendedor. Só com liberação do fundo de garantia. Desculpa, sem o vendedor não, com o vendedor, mas sem financiamento, só com a liberação do recurso do FGTS. Legal. E como que está o mercado no sentido, né, de Selic alta aí? A gente está num cenário já de vários meses, a Selic a 15%. A tendência que a gente tem ouvido é de que ela comece a ter uma queda.
né? Como que está essa questão para financiamento? Qual a taxa básica? Qual o banco melhor para financiar? Como é que está esse processo e como que você encara isso olhando para final de ano e ano que vem, né? A gente sabe que tem alguns bancos, principalmente Caixa Econômica Federal, que não é um banco que você, né, atua, mas eles travam lá os créditos, né? Chega esse período aqui, eles já vão cortando verba, né? Como que funciona para os outros bancos? Como que você está enxergando essa questão aí de tributação? O banco privado ele não tem esse mesmo sistema da Caixa. Não tem essa trava. Não tem essa trava. O que a gente enxerga em um cenário de Selic alta? É inegável, a taxa de juros ela realmente está alta, eu falo isso para todo cliente. Sim. E como que isso impacta no nosso dia a dia? A procura diminui. Lógico, a taxa de juros mais alta, a parcela sobe, o cliente ele fica um pouco receoso ali para tomar uma decisão de comprar um imóvel, de utilizar um financiamento. Certo. Só que a gente tem tido a procura, só que é uma procura mais certeira. Por exemplo, ano passado, que a taxa estava um pouco mais baixa, ano retrasado também, tinha muita especulação. Então aquele cliente que às vezes estava ali só, deixa eu ver como que funciona, quanto que fica. Hoje não, o cliente já vem com uma certeza de comprar o imóvel, de fazer o crédito. E outro cenário que eu enxergo, Marcelo, é justamente a questão da precificação do imóvel. Em um cenário onde a gente tem uma taxa de juros um pouco mais elevada, qual que é a tendência da procura? É essa, é diminuir. Diminuir o valor. E é básico, lei da oferta e da procura. Sim. Quando não tem muita procura, a tendência do valor do produto é diminuir. Então a gente tem visto uma redução do valor dos imóveis, certo? Justamente por conta desse cenário de taxa mais alta. Você falou um negócio agora que é interessante, né, Paulinho? Porque ele veio para cá, você começou o processo em 2021. Isso pós-pandemia, né? Tava passando a pandemia, tava no meio aí do turbilhão, né? Ainda bem e o mercado imobiliário, na pandemia, estourou, explodiu. Arrebentou. Né? Arrebentou. Só que esse cenário, né, de ter mudança, de ter esse crescimento, tudo aumentou. Sim. Né? E aí teve muita especulação, aumentou muito o valor do imóvel, aumentou o valor de terreno, tudo aumentou. Né? E o crédito também aumentou, foi gradativamente. Né? A gente viu um assentamento aí, né, nos últimos anos, aí, né, uma acomodação de valores. Mas o que a gente percebe, e que eu gostaria que você desse um insight aí, uma dica da questão, por exemplo, da porcentagem do juros, é a questão da portabilidade, né? Quais são as ferramentas ou quais os caminhos que o cliente pode ter dentro de um processo de financiamento, né, para ele entender que não vai ficar pagando isso o resto da vida, vai poder fazer uma amortização, vai poder fazer, né, uma mudança de banco aí, fazer uma portabilidade, enfim. É o que eu falo para todos os parceiros corretores e consequentemente para os clientes. O imóvel, o que a gente tem que enxergar? O imóvel ele é eterno. Boa. Né? O imóvel ele vai ficar ali, ele é um patrimônio sólido, que é o que a gente ouve falar, né? Que é o termo. É um patrimônio sólido, é um patrimônio físico, ele está ali. E ele é eterno. Já a taxa de juros, não. O mercado de crédito imobiliário ele é muito cíclico. Você citou a questão de 2021. Cara, 2021 a taxa de juros era 6,3%. Hoje a gente está vendo aí 12, 13. Quase o dobro. Quase o dobro. E em 2016, naquela crise que nós tivemos, a taxa estava 14, 15. Ou seja, ele é muito cíclico. Então a gente tem momentos de alta e momentos de baixa. Por exemplo, comprei e financei o imóvel numa época de alta. Cara, daqui um ano e meio, a taxa de juros reduziu, você faz uma portabilidade. Né? Você consegue enxugar essa taxa de juros. E os bancos vão brigar para comprar, né? O cara que tem um bom relacionamento, o cara que está pagando em dia. Claro, para o banco, o crédito imobiliário, ele fideliza o cliente. A gente está falando de um contrato de 30, 35 anos. Perfeito. Quem que não quer ter um cliente fidelizado nesse tempo? Né? O Henrique, e você acha que, né, analisando, você falou 2016, 2021, né, toda a taxa, o que você enxerga aí para os próximos 12 meses? Muito cliente pergunta, vou esperar baixar a taxa para poder fazer o negócio.
né? E a gente sempre explica para o cliente, ó, a taxa está um pouquinho mais alta, mas o imóvel está nessa faixa de valor. E Tendência o imóvel a baixar. só valoriza. Isso é fato. Né? Ele deu uma congeladinha agora, mas imóvel só valoriza. Sim. Então baixa a taxa, automaticamente sobe. Mas o que você enxerga como taxa que, né, fala um pouco de economia, política e envolve, né, reflete na taxa. É o que eu falo também para todo mundo. O nosso cenário político e econômico, a vida inteira a gente brigou contra ele, né? Desde sempre. A gente nunca teve um cenário econômico político favorável. Está positivo, né? Está só subindo. Não. A gente sempre brigou contra isso, né? A gente sempre teve esse empecilho. E o que eu falo, o que eu acredito é que Selic já está se mantendo, então a tendência é que ela vá diminuindo, até porque eu acredito que o país não aguenta mais um aumento de Selic, um aumento de inflação, de juros, e a tendência é que isso se controle ou até diminua, né? Porque a minha visão hoje é essa. Percepção, legal. Tá bom. Os próximos 12 meses, você entende que o mercado, tendo uma baixa, ela vai ter um volume maior de procura para financiamento ou não? Ou vai permanecer o que está? Não, com certeza. Em um cenário de redução de juros, o aumenta pessoal procura. Aumenta a procura, o pessoal já vem com mais apetite porque vê uma taxa de juros mais barata. Hoje, em média, né, dentro do mercado imobiliário, quando se trata de compra e venda, você tem noção de qual a porcentagem que são de imóveis financiados? Olha, o último estudo que eu vi, o último levantamento, era em torno de 70%, 80% das vendas no Brasil eram através da comercialização. de financiamento. Caramba, a cada 100 imóveis vendidos, 70, 80 entra financiamento. Entra no financiamento. É muito alto. E a gente tem uma característica, né, de economia e de comportamento do brasileiro, é que todo mundo quer uma casa, né? É o sonho do brasileiro. Segurança. Conquistar uma casa, né? É o sonho de todo brasileiro, é ter a sua casa, ter seu imóvel, e as ferramentas estão aí. A pessoa que sabe trabalhar com crédito, sabe trabalhar com financiamento, ela consegue adquirir o imóvel, consegue ir amortizando, ir pagando menos juros, faz um planejamento. Nossa, muitas pessoas que a gente vê falar, estava em 30 anos lá, pagou com 10 anos ou até menos, usou o FGTS, usou um dinheiro, amortiza, a hora que amortiza, cai muito a parcela. É algo que eu instruo o cliente no momento daquela reunião inicial. Já é um estudo, então, na reunião você já apresenta para eles. Eu já faço uma projeção. Olha, se você pagar tanto a cada 1 ano, a cada 2 anos, você vai reduzir esse tempo, você vai pulando. Que interessante. E aí o cara ali na hora, com a simulação, ele começa a fazer conta. Tomada de decisão. Ele vai fazendo conta, ele fala, peraí, vale a pena. Em 8 anos eu vou quitar isso aqui, em 10 anos, pagando desse tanto, eu vou quitar isso aqui. Sim. Cara, isso aqui faz sentido o que ele está falando. E ali a gente já auxilia no fomento da venda. Entendeu? Então é algo que eu faço bastante, que é mostrar para o cliente a questão da amortização. Olha, se você amortizar desse jeito aqui, você reduz juros, você engole prazo, você vai pular, parcela, e o cara vai fazendo a matemática e ele vê que é um bom negócio. Quando que não consegue fechar negócio, o Henrique? Por exemplo, quais são os erros mais comuns que você percebe ali na mesa, que o corretor às vezes não tem uma inteligência emocional, ou não está ali, né, pronto para ter uma flexibilidade ali, para ter uma... Porque a gente tem falado, né, Paulinho? Quando a gente está numa mesa de negociação, precisa ter muita transparência, precisa ter muita informação, precisa ter muita propriedade naquilo que está sendo feito, naquilo que está sendo falado, porque a pessoa ela precisa ter confiança, né? Sim. O cliente vem, né, com padrões, com crenças, com objeção, com o que falar, uma experiência ruim, então ele já cria aquela trava, né? E é um negócio que a gente fala que assim, o imóvel é o mais alto da prateleira, né? Você não está comprando, por exemplo, uma roupa, né, um calçado, um carro, você está comprando uma propriedade, né? Então a pessoa vem com muita crença, ela vem com muita, né, ansiedade, às vezes até uma expectativa, e que às vezes ali na mesa, na negociação, a pessoa não está toda suprida, não tem toda a informação. Quais são os erros comuns aí que você percebe aí nos atendimentos? Eu já vi muita coisa. Os que mais acontece o cara às vezes está um pouco afoito,
e aí não consegue lidar muito bem com as objeções do cliente, o cliente cria uma objeção, ele já fica meio que apavorado e aí não consegue responder. Eu vi uma palestra de um corretor que ele falou assim, olha, a gente não vende imóveis, e nem sonhos, a gente vende informação. Perfeito. Né? Então, aquele corretor, aquele profissional que está munido de informações, ele não vai ficar para trás, ele não vai perder a venda. Ó a dica, gente, ó. Escuta bem aí o Henrique, ó. Quem tem informação tem tudo, Quem né? tem informação tem tudo. Então, o principal é conheça o seu cliente. Conheça. Veja a questão de quanto ele consegue de parcela, quanto que ele tem de entrada, como que está a renda desse cliente, o que ele espera do imóvel, o que ele quer pagar de parcela, e entender o perfil do cliente para poder direcionar ele. Certo. A gente vê muito isso, às vezes o corretor liga, Henrique, vou levar um cliente aí. E aí ele leva, aí a hora que a gente começa a falar de parcela, eu vejo, o cliente já vai murchando, ele já vai diminuindo, e eu já percebo, cara, não é o perfil desse cliente, esse imóvel que o corretor está oferecendo. Ótimo. E aí o cara toma um banho de água fria, e ele vai murchando, e existe também os outros casos. Que quando você vai falando, que é o que o corretor já entendeu o perfil do cliente, o que ele busca, você vai falando, o cliente já vai, onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Como é que eu faço? Então, assim, existe muito essas... São situações diferentes, né? Mas o principal erro é justamente não conhecer o cliente e ir com muita sede, né? Às vezes o cara tá ali querendo já assinar um contrato, o cliente ainda nem viu o financiamento, nem viu a parcela, nem viu se vai aprovar. Interessante. É muito do que a gente fala hoje, né? A gente tem a mentoria Mesimob e a gente tem feito, né, as turmas aí e um conteúdo muito bacana, né, Paulinho? E a gente tem exatamente nessa questão da diligência, onde a gente faz a captação com o vendedor, e aí entender todo o processo, por que está vendendo, o que vai comprar, fazer as perguntas certas. Tem todo o processo na esteira, né? Desde a hora que ele entrou. Tem um passo a passo, tem um movimento. Sim. E mais importante é a gente conhecer e estruturar a jornada do comprador. Então o que você falou faz todo sentido, né, Paulinho? Porque o comprador, a gente precisa ter um checklist, né? Precisa criar todo um relacionamento, uma conexão, criar um movimento, trazer ele para a realidade, porque o que a gente percebe às vezes o cliente chega de lead, né, para o corretor atende, mas não faz essa busca, essa pesquisa, essa diligência de entender o cliente, entender o potencial que o cliente tem. E aí vai para essa frenética de já vou levar para financiar, para fazer simulação, para isso, para aquilo, sem ao menos saber se está dentro da realidade daquele cliente. Acontece muito, por exemplo, acontece muito de o corretor mandar o cliente, a gente aprova o cliente ou pré-aprova, e aí dá, sei lá, 10 minutos, o cara fala assim, Henrique, tem que pôr as custas. Pô, pera lá, tem que pôr as custas agora, a gente acabou de aprovar o cliente, vou ter que mexer na aprovação. Por que não pergunta antes? Ou então, nossa, Henrique, ele vai utilizar FGTS. Putz, avisa antes. Você falou de um negócio agora que eu tenho essa dúvida. Se você acabou de fazer a aprovação e aí tem que mexer na aprovação, pode ocasionar de não mais ser aprovado? Totalmente. Eu falo isso. Sério. É muito delicado, Marcelo, é muito delicado. Ainda mais no cenário que a gente está vendo de restrição de crédito. Perfeito. Perfeito. Então, assim, ficar mexendo na proposta, não aconselho. Por isso que essa estruturação e Você faz antes. A gente faz antes. Ótimo. É muito importante. Legal. Mexer em proposta aprovada, não aconselho. Mas, lógico, existem os contratempos, né? Às vezes, durante a negociação ali, putz, o cara diminuiu o valor de entrada. Tá. O cara ia dar X, está dando metade de X. Legal. Nossa, Henrique, não tem como, a gente vai perder o negócio, vamos ter que mexer nisso aí. Pô, beleza, é um contratempo. Mas assim, o cara manda para você ali 1h da tarde, Henrique, aprova. Dá 2h30, Henrique, tem que pôr as custas. Pô, aí você me arrebenta, né? Você me quebra, né? Você acaba com a minha estruturação da operação. Porque eu vou ter que ficar pedindo reanálise atrás de reanálise e nessa a gente pode até derrubar a aprovação. Quanto tempo leva para fazer uma análise, em média? Isso vai depender. Vai depender bastante. Vai depender da documentação do cliente e do que o banco vai pedir desse cliente.
Por exemplo, tem aquele cliente que é muito redondo, que está tudo certinho, que ele tem a Ele tem o ranking dele, né? Tem o ranqueamento. Ele tem né? o rating dele interno do banco muito bom, já é um correntista. Por exemplo, correntista Itaú, Santander ou até mesmo Bradesco que esteja com um bom cadastro. Se a gente rodar ele, cara, 10 minutos, 15 minutos, um bom cliente, a gente já tem uma aprovação ou uma pré-aprovação. Legal. Já aquele outro cliente que a gente tem que fazer uma estruturação, aí isso aí pode levar até dias. Porque a gente tem que criar o cadastro, tem que abrir uma conta ou tem que atualizar um cadastro. Eu sempre falo, a pessoa às vezes nunca passou na rua, né? Na calçada do banco e já quer que aprove. Então não é assim, precisa ter o relacionamento, o banco tem que enxergar esse cliente como um bom parceiro. Né? Exatamente, mas você sabe que eu vejo, o Paulinho e Henrique, é a questão da necessidade, né, de uma educação financeira. Né? A gente, quanto brasileiro, nós não tivemos, né, educação, quase que não se fala muito, hoje aumentou demais, mas na minha época de estudo, por exemplo, não se falava em educação financeira, né? E muita gente, eu acho que acaba ficando na ignorância, né, na falta de conhecimento da parte de estrutura financeira, simplesmente por não ter informação. Né? Não ter a pessoa certa para passar o conhecimento, ou não, por não buscar mesmo o conhecimento. Como é que a Prime pode ajudar e no que a Prime auxilia nesse processo de educação financeira, na estruturação que o Paulinho acabou de dizer, né, de relacionamento com o banco? Porque às vezes deve chegar cliente para você lá que nunca teve conta em banco. Acontece. Acontece. O cara não compra nada a prazo, é aquele cara que gosta de pagar tudo à vista. Isso, exatamente. Isso é bom ou é ruim? É ruim. o cara que não tenha um relacionamento com bancos, no mercado, ele, como se diz, ele é um fantasma, né? Boa. E o banco não vai emprestar, não vai liberar crédito para um fantasma. Então tem toda uma estruturação. Abrir a conta, começar a trabalhar com o banco, às vezes compra um produto, faz pega um cartão de crédito, faz um investimento. Por exemplo, eu já tive cliente lá no escritório da gente ficar 5, 6 meses trabalhando na conta desse cliente, e isso aí vem na sua pergunta, quanto tempo demora para aprovar? Depende do cliente. Né? Esse cliente, por exemplo, foi 5, 6 meses da gente trabalhando, ele tinha uma restrição, a gente auxiliou ele a tirar essa restrição, a corretora também auxiliou bastante. E aí, aos poucos, a gente vai trabalhando em sinergia ali para ir melhorando o perfil que às vezes do o cliente ele fica ansioso e afoito, porque a compra do imóvel é uma emoção, né? Para a família, vai mudar a estrutura. Lógico. Então, a pessoa quer o quanto mais rápido ali para acontecer. E às vezes não entende que precisa estruturar. Calma, né? Você ter calma, né? Estruturar, dá para realizar. Eu entendo a celeridade do mercado, eu entendo que ele demanda essa agilidade, só que entre agilidade e segurança, eu prezo pela segurança. Segurança, sem dúvida. Porque para a gente estruturar uma operação não é tão simples. Né? E outra, né, gente? É um imóvel, o que está na prateleira. E o que eu vejo também, Henrique, você confirma, se eu estiver errado, você me corrige. Muitas das pessoas, elas têm um efeito de comparação, né? Mas porque o meu amigo lá foi, fez e aprovou e deu tudo certo. É o primo do meu vizinho. Você quer ver, acontece muito isso quando é um imóvel de lançamento. Por que o dele ficou a parcela tanto e o dele não? E aí tem que entender, né, cara, que cada CPF é cada CPF, né? Tem um amigo meu que fala assim, e aí, como é que tá esse CPF? CPF tá bom, ruim é o número. Então, aí as pessoas precisam entender esse processo. Né, de que tem que haver uma construção, né, de relacionamento com o banco, tem que haver toda uma composição financeira, tem que estar com uma declaração de imposto de renda atualizada, né, porque as pessoas têm medo de declarar imposto de renda. Né, e vale lembrar de que o imposto de renda é uma dos comprovantes que mais é utilizado e tem peso dentro de uma aprovação. Às vezes acontece de um empresário, ele lança um prolabore pequeno ali para depois, né, na virada, ele fazer a distribuição de lucro, só que isso atrapalha. Ele coloca um salário mínimo lá no imposto de renda dele, atrapalha na hora que ele precisa de um financiamento. Atrapalha. O Henrique, pegando o gancho, o que foi o caso assim, mais difícil que você já pegou, que você falou, teve que dar o nó no pingo d'água mesmo para
né, no bom sentido, assim, para conseguir... Aquele que não dá para dormir, né? Que fica Cara, assim, pensando no processo. Aquele que chega a tirar o sono. Eu tive um caso muito emblemático de um imóvel que a gente financiou lá em São Paulo, o cliente era daqui. E aí ele queria comprar um apartamento lá, e aí esse apartamento ele tinha um saldo devedor, ia fazer um interveniente quitante. Né? E aí o que aconteceu? Quando o contrato foi emitido, ele emitiu dentro, ou um pouco acima do valor do financiamento. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele ia financiar 100 mil, e aí deu lá 102, né? Um número fictício. Deu 102 e era 100 mil. E eu falei, rapaz, não vai pagar, o banco não vai pagar, porque o saldo devedor está maior do que o saldo financiado. Eu já vi um caso desse. Aí eu peguei o telefone e liguei para o cliente. Falei, olha, e era um cliente alto padrão, era um cara já meio, né? E aí eu liguei para o cliente e falei com ele, falei assim, olha, a gente não vai, o banco não vai pagar esse boleto, porque ele está com um saldo devedor maior. Isso não, aí o comprador, isso não é responsabilidade minha, é do vendedor. Falei, tem razão, vou ligar para o vendedor. Liguei para o vendedor, expliquei, ele falou assim, não, Henrique, mas no contrato, a partir da data tal, já tinha passado essa data, qualquer aumento que tivesse no meu financiamento era responsabilidade dele. Eita, meu Deus. E agora? Isso estava em contrato, o cara me mandou o contrato. Falei, como é que eu vou explicar isso pro cara? Passei um dia pensando, peguei e liguei para ele, falei, olha, ele me mandou o contrato, e aí já é uma questão jurídica, já foge da minha área, que é o crédito. Já não está na sua alçada. Mesmo eu sendo advogado, a minha área é o crédito. Sim. Olha, isso aqui já é uma questão jurídica entre vocês, vocês têm que definir. Eu não vou pagar isso. E aí o que aconteceu? Perdi o boleto. Perdemos o boleto. Era 1,2 milhão, né? Ele ia financiar 1 milhão. Perdemos o boleto. Falei, e agora, né? Peguei e falei, vamos pedir um novo boleto. Pedimos um novo boleto com a data futura. O que aconteceu? Já era 1,5 milhão. E agora? Como é que nós vamos fazer? Aí ele falou assim, eu não vou pagar. Não, faz o seguinte, eu vou vender uma propriedade minha aqui e vou quitar. Ele pegou o telefone e ligou para a gerente geral do banco. E ele era um segmento alto padrão, a gerente geral, e ele ligou ameaçando, eu vou encerrar minha conta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gerente geral me ligou, Henrique, o que está acontecendo? Né? E agora? O cara vai encerrar a conta. E eu falei, cara, vai ficar ruim pro meu lado isso aqui, sendo que não tem nada a ver com esse BO. Caramba. Aí eu peguei e falei assim, olha, faz o seguinte então, se eu pagar essa diferença, fica tudo certo? O cara fica. Desembolsou 5 contas. Desembolsei, tirei do bolso para poder finalizar a operação. E aí mandei mensagem para olha, para não ficar uma experiência ruim conosco, a gente preza muito pelo atendimento, a gente vai arcar com essa diferença aí, para a gente finalizar o processo. E aí assim eu fiz. Paguei a diferença para finalizar o processo. Tinha corretor envolvido também ou não? Não tinha. Né? Foi até algo bom não ter um corretor, porque senão porque daí era mais um ali, aí para dar um problema era muito fácil. E aí foi um processo difícil, foi umas 2, 3 semanas nessa briga, e aí tinha noite que eu nem dormia direito, e aí para ter a paz e selar tudo, eu falei, meu amigo, vamos fazer o seguinte, a gente arca com isso aí, pra você ter uma boa experiência para a Prime, e a tratativa desafiador. É desafiador, mas é um puxa de um aprendizado. Já tive experiência de passar por uma dessa e é complicado. É complicado. E aí a gente coloca em xeque a nossa reputação dentro da agência, a nossa reputação com o próprio cliente, relacionamento, isso tudo. E aí a gente, vamos. Você falou do tema do interveniente quitante. Explica para a galera o que é o interveniente quitante, qual que é o processo, qual que é o procedimento. O famoso IQ, né? Esse aí também tem dia que dá pesadelo na gente. Dá trabalho. O IQ, Marcelo, ele é basicamente a quitação do antigo financiamento. Legal. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um imóvel e eu estou comprando esse seu imóvel através de um financiamento. Certo. E eu estou fazendo pelo Itaú e o seu banco é o Bradesco. E aí tem um saldo devedor, o meu banco, o Itaú, vai quitar o seu saldo devedor, obviamente, tirando do valor do financiamento, zerando a dívida. Então é um banco pagando ao outro a dívida do outro. E nesse IQ existem alguns detalhes administrativos e burocráticos que pode dar uma atrasada no processo, porque esse novo banco tem que entrar em contato com o outro banco
pedir a procuração, as informações, pedir o saldo devedor atualizado. Esse banco tem que mandar um boleto com uma data estipulada e o novo banco tem que confeccionar o contrato antes dessa data, para que todo mundo assine. Porque o novo banco só vai pagar com todo mundo assinado. E aí esse meio tempo aí a gente pode, às vezes o banco não emitiu o contrato a tempo, ou às vezes um dos envolvidos está viajando, não consegue assinar, a gente acaba perdendo esse boleto. Então assim, é um desafio também, ele prolonga um pouco mais o processo, mas a gente resolve sem problema nenhum. Isso é o que resolve quando o imóvel está financiado. Exatamente. É esse procedimento que tem que ter. E muita gente acha que a questão do financiamento, que nem Marcelo tem um financiamento e o Henrique está comprando. Não posso vender um imóvel, né? Eu vou assumir o financiamento do Marcelo? Não, gente, não é assim. Cada contrato, cada pessoa, CPF tem o seu contrato. O que acontece é o banco compra o financiamento do outro. O financiamento ele é muito pessoal. Isso, perfeito. Não tem como você assumir um financiamento de uma outra pessoa. Isso é um tabu. Muita gente acha que vai lá, assume, transfere para mim no meu nome, transfere para mim, continuo pagando. Não é assim, isso não existe. Não é assim, até porque a análise do CPF, além da análise de crédito do CPF, tem a questão da idade, por conta dos seguros obrigatórios. Legal. Então, o financiamento para o Marcelo vai ter um valor, para mim vai ter outro, para você vai ter outro. Para mim vai ser mais barato, né? Sempre, porque eu sou mais novo, né? Então... Mas rodou com o pneu murcho, né? Sim, sempre. E tem muita gente, né, Henrique, que não sabe do interveniente quitante, acha que tem que morrer com aquele imóvel porque comprou o imóvel e está financiado. Então não posso vender o imóvel porque o imóvel está financiado. O pessoal pensa muito isso, mas é bom a gente deixar explicado que o imóvel alienado ele não fica impedido de ser vendido. Perfeito. Né? E aí nessa questão, a pessoa que tem o imóvel ele ganha valorização. Então, por exemplo, financiei um imóvel há 5 anos atrás que custava 300 mil. Hoje ele está custando 500. Essa valorização de 200 mil é do proprietário. Ele vende, abate o saldo devedor e ele tem o recurso para poder começar um outro financiamento, um imóvel de maior qualidade, enfim. Bacana. Ele consegue trabalhar. Pergunta ouro, Paulinho. Se você pudesse dar um conselho aí, quem está querendo comprar o primeiro imóvel, o que você assim, falaria para realmente realizar o sonho aí dessa pessoa? Olha, eu diria para ela, estruture, né, planeje, busque um profissional de qualidade, tanto o corretor quanto uma assessoria de crédito, para poder junto estruturar. Eu acho que o principal é você entender a sua realidade, saber aonde você está. Também não adianta a gente ficar sonhando demais, pé no chão. Lógico, sonhar é importante, mas estruture, né? Legal. Busque conhecimento, veja as possibilidades e seja bem assessorado. É o conselho principal que eu dou. É interessante porque, né, cara, quando a gente fala de um assunto tão, né, importante, né, e que na vida e na família dos brasileiros, né, é um dos principais fatores, né, de realização de sonho, a conquista da casa, né, conquista do imóvel. Você ter um assessoramento, né, profissional, estar com bons profissionais para uma consultoria, para uma assessoria, isso faz toda a diferença, porque as pessoas elas vão fazer as coisas com o pé no chão, que você acabou de falar, e com confiança. Exato. Né? E a confiança ela vai gerando credibilidade, né, Henrique? Então, a gente percebe, né, pelo crescimento da Prime, né, o tempo, né, quanto tempo tem de... 4 anos e 8 meses. Aqui em Limeira. A Prime em si... E a Prime em si tem quantos 9 anos? 9 anos. Mas cresceu muito. Em 9 anos aí um crescimento exponencial, significativo. Né? Começou na sua cidade? Começou em Tuiutaba, começou no Triângulo Mineiro, e aí ali a gente começou a pulverizar. Aí já fizemos uma unidade em Uberlândia, depois foi para Patos, Uberaba, Franca, e ali foi pulverizando o Brasil todo. Um ponto legal, o cliente, a hora que vai buscar um financiamento, qual é a diferença entre buscar a assessoria da Prime e buscar diretamente no banco? Qual que tem uma vantagem de taxa de juros, de velocidade de atendimento? Explica um pouquinho que isso é bem legal. De taxa de juros não, porque a taxa de juros ela é do banco, ela é instituída pelo banco, é a mesma. A questão vai ser justamente o atendimento. Né? A nossa assessoria é gratuita,
então ela não tem custos para o cliente, a gente vai dar um atendimento personalizado para ele. O gerente, eu vejo o gerente como um herói, porque o gerente ele tem N produtos para vender, N metas para ser batida. Você vê o cheque que devolveu o cartão do rapaz que ele tá passando. Meta para cumprir, né? Meta tem para que cumprir, vender tem que vender seguros, seguro, né? consórcio, tem que vender cartão, tem que vender cheque especial, empréstimo pessoal. E assim, ele tem N produtos devido a isso, fica difícil o crédito imobiliário para ele poder E é trabalhoso, né? O crédito imobiliário, você fazer toda a delicado. O crédito imobiliário ele é delicado porque ele demanda auxílio, ele demanda atendimento. O cliente quer ser ouvido. O cliente ele está comprando o sonho dele. Ele está buscando o sonho dele. E um detalhezinho pode mudar toda a estruturação. E aí esse relacionamento, essa questão dele querer ser ouvido, a máquina não vai fazer o que a gente faz. Não vai. Ela não vai substituir o atendimento. A IA, né, ela é importante, é interessante, mas não substitui. A IA vai vir, você vai lançar os documentos, ela já vai tabular tudo, mas precisa ter. Mas esse tete a tete para poder filtrar e ver como vai alimentar a IA, né, meu? Você gosta de ser atendido? Não. Marque 1, Marque 2, Marque 3, fale o que você deseja. Ninguém gosta. Não, eu gosto isso aqui que eu quero, me ajuda. Então, assim, a nossa diferença é justamente o atendimento, a questão do know-how e o conhecimento. Né? E eu acho também, com essa questão toda do mundo digital, né, que os bancos estão fechando as agências, né? Então. E cada vez mais o digital. Eu acredito que o crescimento, né, para o tipo de trabalho e serviço que vocês prestam vai só aumentar. Esses escritórios de assessoria, porque vão ser realmente o porta-voz do banco, né? Do financiamento, assim. Porque assim, você vê, o pessoal não consegue digitalizar um documento de maneira correta. Né? O que a gente pega de documento digitalizado, nem digitalizado, o pessoal manda a foto tá torta, tá borrada. Então assim, pensa uma inteligência artificial, vai ficar pendenciando a documentação. Não vai passar nunca. Enfim, isso é muito importante, a questão da assessoria, eu acho que esse é o diferencial nosso. É o atendimento, o conhecimento, a credibilidade. Legal. Eu acho que essa é a diferença nossa para as instituições. E eu vejo também os bancos, principalmente os gerentes, como um parceiro. Perfeito. Igual eu vejo os corretores, é o que eu falo muito. O sucesso do corretor é o meu sucesso. E o meu sucesso, consequentemente, é o sucesso do corretor. E quem te paga? Você botar o dinheiro no bolso. Como cliente, o cliente não cobra do cliente, não, Paulinho? Alguém tem que pagar. Todo mundo faz essa pergunta. O cliente sempre fala, mas como é que eu vou te pagar? Eu falei, não, assessoria, quem nos remunera é o próprio banco. Então, nesse sistema, processo. Quem nos remunera é o banco e a gente é o elo, né? Legal. Que a gente comenta muito entre cliente, vendedor, corretor e banco. Onde que você está instalado hoje? Qual que é o endereço? Qual é o telefone? Como é que a pessoa pode chegar aí para fazer uma consulta, toda essa assessoria? A gente está ali na Presidente Humberto Alencar Castelo Branco, o nome da rua é longo, número 480. Presidente Humberto Castelo Branco, é isso? Número 480, ali no Jardim Mercedes. Legal. O telefone a gente tem no nosso Instagram, Prime Limeira, e o Henrique Saraiva HS. É o meu Instagram. Precisa agendar horário ou chegar, bater, ser atendido? Como que funciona o atendimento? Tem que agendar, até porque lá no escritório eu não tenho funcionário, meu funcionário fica de home office, tem o back office da Prime, que é o back office onde a gente estrutura toda a operação. Faz toda a estruturação. Fica lá em Minas, eles ficam em constante comunicação com os bancos, resolvendo pendência. Tem muita pendência que às vezes nem chega para nós. O pessoal lá do back office já resolve. Hoje aqui em Limeira a gente tem em torno aí de 5, 6 pessoas responsáveis pelo back office. Caramba. Então, a gente tem uma operação por trás que não, o pessoal não enxerga. Não enxerga. Porque chega lá no escritório. Acho que é só o Henrique da praia. É o Henrique. Chega lá no escritório, tá só eu lá na mesa. Mas não, tem toda uma operação, tem todo um time por trás. Ô Henrique, e os principais parceiros seu hoje em Limeira são corretores autônomos ou imobiliários? Ou meio a meio? É muito mesclado. É muito mesclado. A gente atende muitas imobiliárias e também muito corretor autônomo. Legal. O corretor autônomo ele diferencia um pouco do corretor de imobiliária, porque ele não tem uma equipe.
Legal. Né? Ele não tem uma pessoa que ele solicita tirar a matrícula. Não tem um jurídico. Não tem um jurídico, então o corretor autônomo ele demanda mais de assessoria, Ok. ele demanda mais de atenção. Tá. Essa é a diferença básica entre um corretor de imobiliária e um corretor autônomo. Perfeito. Mas é muito mesclado, a gente atende grandes imobiliárias aqui em Limeira, atendemos vários corretores autônomos, então é bem pulverizada essa questão. Legal, legal. Viu? Fala um pouquinho do seu evento aqui, né? Opa, é verdade, seu Paulinho, curso, bem lembrado, evento. bem lembrado. Fala aí, já faz o convite aí. Exatamente, no dia 16 desse mês, semana que 16 vem, de outubro. na quinta-feira, a gente vai fazer uma convenção voltada para corretores, um evento gratuito, vai ser lá nas Aros, na Escola de Aros, Escola de Negócios. A gente vai começar das 8 até o meio-dia, a gente vai trazer vários palestrantes. Vamos trazer um pessoal do banco para falar quais são as expectativas do mercado. Vamos trazer também um pessoal de inteligência emocional. Vai ter um convidado do mercado imobiliário de Limeira, um convidado de peso para poder passar a questão de longevidade da imobiliária, como gerir uma imobiliária por tanto tempo e com muito sucesso. Então vai ser um evento bem bacana. Convido os corretores. Ainda tem vaga. Ainda tem vaga, a gente já está com, se eu não me engano, 83 corretores já inscritos. Uau, bastante gente, hein? Bastante gente, estou bem animado aí pro evento que vai acontecer. Todos os corretores são convidados. Eu acho que eu vou fechar a lista ou no sábado ou na segunda para dar mais um tempo aí para o pessoal se inscrever. Corre, galera. Eu já fiz a minha. Porque vai ter o caderno, vai ter a caneta, vai ter o café. Então, para a gente estruturar um evento bacana, é importante que o pessoal se inscreva para a gente poder organizar. A gente Procura o seu Instagram, no Instagram mesmo tem lá já todo... Pode procurar no Instagram, vai ter meu telefone e aí chama a gente que vai estar lá o link para fazer. A gente tem falado muito sobre essa questão do networking, né? O quanto é importante ter essa conexão, ter as parcerias estratégicas, né, Henrique? Porque através disso é que geram os novos negócios, geram as novas parcerias, né? E a gente ganha velocidade e o conhecimento nunca é demais, né? Então, parabéns pela iniciativa de trazer esse movimento, né, Paulinho? Sim. Fazer esse evento aqui em Limeira é algo que realmente não lembro de ter, né, tido uma iniciativa dessa aí por alguém, né, de correspondente bancário, né, assessoria aí financeira. Acho que é um evento que vai, né, fazer aí é aquilo que eu subir falo, o nível do negócio, né? Movimento traz novos lugares, novas pessoas, novas experiências, novos resultados. Exatamente. Então, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. A gente acompanha, sabe, do seu compromisso aí, né, do quanto você é aplicado no sentido aí de atender, de fazer a coisa dar certo. E eu tenho certeza que isso vai só aumentar, né, com essa iniciativa e com o processo que você tem feito aí dentro da cidade de Limeira. Você atende só Limeira específico? Tem mais alguma cidade que você atende aqui na região? A gente está começando a atender Araras, é um movimento que eu já estava buscando há algum tempo, então estou começando a pulverizar para lá também. Tá. Mas hoje eu consigo atender no Brasil todo, mas o foco principal é Limeira, né? é Limeira. Limeira é uma cidade muito rica, então tem muito para explorar aqui. Certo. Então eu acredito muito na cidade, acredito muito no potencial do município. Legal. Então eu batalho para primeiro fazer o dever de casa, né? Então primeiro Atender a casa, né? Atender a cidade. Exatamente, ser referência na cidade, o pessoal me conhecer, saber quem é o Henrique, pensou em crédito, lembra de mim. Essa é o meu objetivo nesse momento. Perfeito. Cara, só agradecer aí, né? Se tiver algum conselho, alguma mensagem que você queira deixar para a galera aí, para a gente finalizar, já está finalizando, né? Passa muito rápido, uma hora aí a gente, né, troca muita ideia, muita informação. Agradecer aí o pessoal que nos acompanhou, agradecer você pelas informações aí, pelo conhecimento. Essa troca de informação, ela é rica, né? A gente tem trazido essa galera realmente que a gente tem visto aí de potencial e que, cara, o mercado imobiliário, eu sempre falo, é muito dinâmico, né? Tem muita informação e se a gente for ficar falando aqui, cara, fica muito tempo. Tem que chamar para mais live para a gente poder discorrer de outros assuntos, de outras informações, né? Então, o nosso objetivo como Livecast Imobiliário, o canal nosso no YouTube, é realmente levar informação e transbordar aí na vida das pessoas. O conselho que você pediu, eu acredito muito na verdade. Seja verdadeiro,
Hoje você ser verdadeiro, você ter uma posição dentro da verdade é raro, né? E hoje o que é raro é valioso. Perfeito. Então seja verdadeiro e consequentemente seja valioso. E ser verdadeiro em alguns momentos é necessário dizer não, né? Exatamente. E as pessoas têm dificuldade em dizer não, né, Paulo? Tem dificuldade. Infelizmente é a realidade, né? E a gente precisa ter essa transparência para gerar essa comunicação. Inteligência emocional, né? Você falou, vai ter lá. Vai ter, a gente fala muito disso na mentoria, né, Paulinho? E já convidar você, para quem acompanha aí, né? Para você que é corretor, que está iniciando carreira, para você que já está no mercado há mais tempo, já tem aí, né? Reciclar aí. Já tem 10, 15, 20 anos aí, passou corretores aí com a gente na mesa, com mais de 15 anos de experiência, reciclando, porque toda hora vem coisa nova, toda hora tem informação. Sou gerente de imobiliário e depois trouxe uma galera, né? Então, convidar você para a próxima mentoria, dia 8 de novembro, próxima turma, terceira sábado. Só cortando vocês aqui, pessoal, antes da gente finalizar, eu trouxe uma lembrança. Lá, Paulinho. Eu acredito muito no conhecimento. Então, obrigado, viu? São diferentes, vou mas abrir, aí foi na sorte que eu nem sei qual que é legal. Nossa, E aí depois, na hora que um terminar, adoro ler pro outro. Olha só. Nossa, cara, eu gosto, hein? Eu gosto de leitura. Caso vocês já tenham lido os livros, pode ir lá trocar. Eu fiquei preocupado com isso. Mas não, cara, obrigado. Eu costumo dizer, né? É igual a mentoria. Cada módulo que a gente apresenta, e eu sempre estudo, né, para poder apresentar, é diferente. Então, cada leitura, Henrique, é diferente. Né, cara? Caramba, tava querendo esse livro, bicho. Mesmo? Não tem. Esse aqui eu já li duas vezes. Tá vendo? Olha só. E eu já tá na minha escala para ler a terceira. Pô, que bom. Esse livro aqui é sensacional. Esse aqui, de verdade, tava na minha lista para compra na Amazon. Que bacana. Muito bom, obrigado. Muito cara. bom, meu. Obrigado, bom, mas como você já leu, Paulinho? Muito obrigado. Vai lá Valeu, meu irmão. e troca. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado o convite. Caso queira trocar por outro, como você já leu. E é isso aí, pegando um gancho da mensagem que ele deixou, né? É sempre falar a verdade, é um texto bíblico, né? A verdade liberta e né? A verdade está na Bíblia, a verdade também, tudo que é sabedoria e conhecimento é uma verdade que está sendo falada e isso liberta, isso te mostra o que realmente, qual é o próximo passo que você precisa dar. Com certeza. Então vou deixar essa pérola aí. Galera, uma boa noite, obrigado por todos aí. A live vai ficar gravada e a gente tem a próximo encontro nosso terça-feira. E aí, para quem não conhece, para quem não segue, fala seu Instagram pra gente aí, Henrique. Prime Limeira e Saraiva HS. Saraiva HS e Prime Limeira. O meu é @MarceloPalmaOficial. E o meu é @paulo.brito.imóveis. Tamo aí, gente. Toda terça, toda quinta-feira, no Instagram. Material também no YouTube. Você que tá no YouTube, obrigado aí pela audiência, viu? Sucesso, muito amor, paz, sabedoria. Isso aí. Valeu, galera. Boa. Valeu, Henrique. Obrigado, Henrique.